Cara, você quer saber por que jogos difíceis podem te ajudar a você enfrentar desafios ou momentos difíceis com mais facilidade na sua vida? Bem, exatamente isso que eu vou explicar nesse vídeo. Meu nome é Cássio. E cara, quando você joga um jogo Dark Souls, você pensa, pô, eu tô mais focado na minha diversão, eu não vou focar em como aquele jogo pode ajudar os meus reflexos, minha inteligência. Você vai focar mais em jogar o jogo, aproveitar ele, do que realmente fazer isso. Então você deve estar pensando, cara, você é muito louco e com certeza isso não vai funcionar. Mas quando a gente pensa naquela hora que você enfrentou um boss difícil, a gente vê que, pô, talvez seja um pouquinho mais diferente, porque quando você tá enfrentando um boss difícil, seja no próprio Dark Souls ou, sei lá, o Dark Souls dos roguelikes, você vai ver, cara, eu sempre tô prestando atenção aonde ele tá acertando, ou seja, eu tô me adaptando ao ambiente e sempre vendo qual é o momento de eu atacar, qual é o momento de eu acertar. Ou seja, sua mente vai começar a criar novos padrões. Ou seja, ela vai ficar mais. Ela vai querer aprender mais e ela vai se sentir disposta a continuar. Porque, cara, se aquele pós foi difícil, ela sabe, cara, o jogo não tá no final. Então vai ter mais. E ela se sente recompensada por aquilo. Então você vê que, cara, por mais que tenha elementos de dopamina, etc., sua mente está concentrada em aprender o padrão do boss, aprender coisas novas e ver qual o momento certo de ou usar o conhecimento, uma habilidade, ou simplesmente só se defender e esperar o tempo. E com isso você pode ter mais facilidade. Não tipo, cara, você jogou um Dark Souls, você tá com a vida feita, mas você vai ter mais facilidade de lidar com aqueles momentos. Não de conseguir pensar na melhor resposta possível, mas você vai conseguir acalmar sua mente porque você sabe, você jogou tanto um jogo difícil que você está acostumado com a pressão, você está acostumado com pensar rápido em momentos difíceis, porque você jogou jogos que requer muita velocidade e você, pô, eu joguei o jogo no modo mais difícil, sendo que ele também era difícil. Então, você começa a realmente entender por, o que fazer em um momento difícil, a ter calma e você literalmente prepara a sua mente. E você tem que preparar a sua mente porque, cara, uma hora ou outra, a sua hora vai chegar, a sua hora de assumir a responsabilidade, a sua hora de fazer alguma coisa, porque, cara, assim que você nasce, não tem como afirmar se você vai viver muito, mas com certeza você vai viver ali até os 16, até os 20. E nesse momento, você vai ter que assumir a responsabilidade. E por mais que você tente fugir, cara, uma hora ou outra você vai querer morar sozinho, você vai querer fazer coisas e você não vai poder fazer porque você não assumiu a responsabilidade, não assumiu a responsabilidade de, pô, eu tenho esse desejo e eu deveria saciar esse desejo ou ver se esse desejo é bom para não sofrer as consequências, porque, cara, toda ação e não ação tem uma consequência. Então, você vai se ferrar muito se você não saber qual é o que aquela consequência gera. Tipo, digamos que você foi morar sozinho e você sempre ficou adiando aquele negócio de aprender a lavar a louça, varrer a casa, cozinhar. Cara, você vai ter que virar praticamente um estudante 2.0, porque você vai ter que estudar como, como limpar sua casa, como cozinhar
E caso você tenha saído de casa para fazer faculdade ou para trabalhar, você ainda vai ter que estudar mais ainda para o seu trabalho, ou qualquer coisa que envolva. Então você percebe que, cara, por mais que seja bom não ter responsabilidade, ficar adiando várias coisas que a gente acha que não é tão importante, tá na hora de a gente, pô, não lavar a louça todo dia, mas simplesmente, cara, a gente lá sujou um prato e viu que a louça tava muito grande. Cara, lava o seu próprio prato. Faz coisas que, pô, você não vai perder tanto tempo, vai ter disponibilidade e, cara, todo mundo consegue varrer uma casa, lavar um prato, fazer coisas básicas que, cara, te preparam, por mais que tenha aquele tabu de, ah, não, lavar louça é coisa de pessoa de baixo QI, cara, é, tipo, talvez isso aconteça na sua cabeça porque você sempre associou aquilo, mas você já realmente tentou lavar uma louça por conta própria e preparar sua mente para isso, porque, cara, em algum momento você vai ter que fazer aquilo. O tempo continua passando e cada vez mais você tem menos tempo, o tempo passa cada vez mais rápido e as coisas de, cara, depois eu faço isso, quando eu tiver tempo, só aumentam. Tipo, pensa na sua vida. Cara, com certeza, você já disse muitas vezes, ou até eu mesmo disse, cara, eu quero fazer isso. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Pô, legal, é bom ter isso, dar um preparo melhor e realmente você sabe o momento certo de fazer isso. Mas às vezes você não tem tempo e você vai ter que aprender. Porque é inevitável. Você sempre está crescendo. Então a responsabilidade ela vai chegar de algum jeito e é melhor você estar com a mente preparada do que realmente isso. E você vai preparar sua mente se sua mente exatamente fazendo isso, jogando jogos difíceis que estimulem sua mente a aprender, a se adaptar a novos padrões e começar a sair do jogo e colocar isso em novos hábitos, algo que possa realmente ajudar, porque essa experiência de pôr a responsabilidade chegar, ela vai chegar em algum momento, foi a minha experiência de tipo, cara, eu era muito dependente da minha família e tipo, eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer nada. E, pô, como eu era muito dependente, eu realmente deixava tudo jogado e sempre reclamava, pô, quando eu tinha meus afazeres, pô, sempre tem uma louça gigantesca para lavar, sendo que, pô, não era melhor ter guardado primeiro para evitar o erro de das coisas acontecerem, da louça acumular, porque, tipo, sim, eu até posso ter pouco tempo, mas se eu reclamo tanto, se eu reparo tanto que a louça tá grande ou tem muita sujeira nessa casa, não é melhor eu limpar minha parte, confirmar que eu sei fazer algo do que exatamente focar somente no problema? Você tem que realmente limpar sua própria sujeira, porque assim, ou pelo menos foi esse o jeito que eu entendi, tipo, eu não me sinto tão mal a esse ponto de, cara, se eu limpei minha sujeira, tá feito. Sim, pode ter muita coisa, mas se eu guardei meu prato lá, fiz tudo que eu tinha que fazer, tá pago, porque eu vou estar me preparando para quando eu morar sozinho. E tipo, pensa só, você realizou um sonho de ter uma casa grande.
Cara, você conseguiria lidar com uma casa grande, sendo que você não sabe fazer nada? Você tem que ver quais são as consequências que pode ocorrer depois de você realizar um sonho. Claro, você tem que focar, trabalhar para realizar aquele sonho. Mas, tipo, eu tô a um passo de realizar aquele sonho. Falta pouquíssimo. Quais são as consequências de eu realizar aquele sonho? Por exemplo, cara, você conseguiu 100 mil reais. Beleza, 100 mil reais é uma quantia muito grande, mas o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Como você vai investir ele? Esses 100 reais, esses 100 mil reais, eles foram da onde? Você fazer um plano do que você vai seguir em frente para você não se sentir arrependido ou não sofrer com o sonho realizado. Que tipo, beleza, você realizou o sonho de ter uma casa, mas por você saber, cara, eu preciso saber várias coisas, mas eu vou adiar porque o meu foco principal é a minha casa, então eu só vou focar em dinheiro e por mais que, beleza, o dinheiro é a grande parte e o resto você resolve com o tempo, é melhor você gastar menos dinheiro, gastar menos tempo aprendendo essas habilidades que você sabe que vai precisar do que você ficar fazendo isso. Então, cara, comece com um jogo que estimule sua mente, te deixe mais inteligente ou te deixe mais rápido de ação ou de pensamento. Um jogo que realmente estimule seus neurônios e seus reflexos. Pode ser um Dark Souls, pode ser um jogo de estratégia, qualquer jogo que, pô, é difícil, você nunca jogou naquela dificuldade e quando você tá em um buraco ou em um boss muito difícil, em vez de você continuar jogando para tentar derrotar um boss, você não faz isso. Quando você chegar no momento de, cara, eu já morri 5 vezes, você faz outra coisa. Você pensa sobre sua vida, estuda, faz algo que, cara, vai te fazer esquecer daquele jogo. E algo porque vai se tornar aquela coisa de, cara, o único jogo, ou o jogo que eu tô mais constante é esse, esse jogo difícil. Então, qualquer coisa que seja, as áreas da minha vida vão estar na mesma dificuldade ou no mesmo entretenimento daquilo. Então, você vai conseguir fazer outras coisas porque você vê ali tá muito difícil e você não consegue sair do canto. Então, você vai poder focar em outra área porque você sabe, o jogo tá muito difícil e sendo que, pô, provavelmente você tem o seu único jogo que você joga. Então, você percebe, cara, eu consigo fazer outras coisas, eu consigo avançar em outras coisas. Então é isso, galera. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa o like e se inscreve. E um bom amanhã.